Saudações, meus amigos, Namastê, que Deus possa nos abençoar nesse momento de grandes revoluções no interior de cada ser buscador da verdade. Peço que desde já deixe seu like e que se inscrevam no canal, pois aqui você irá encontrar conteúdo diferenciado com uma visão holística da vida e dos eventos mundiais. Esse vídeo talvez seja um dos mais interessantes deste canal. Quero compartilhar um diálogo que aconteceu em um fórum e com certeza vai dar o que pensar. Há muito tempo atrás, acabei chegando a um post onde o título era o seguinte: Illuminati, revelações de um membro do topo da elite. Um site que ainda nos dias de hoje encontra-se no ar. O site se chama TOT3126. Inclusive, talvez alguns de vocês já conheçam esse conteúdo. Mas, pois bem, já tinha um certo conhecimento sobre espiritualidade, graças à doutrina espírita. Também sabia sobre o domínio de uma elite oculta sobre esse planeta. Quando li o título, achei que fosse mais um post sobre teorias da conspiração, sem grande profundidade, porém me surpreendi conforme fui acompanhando. Vocês irão entender o porquê. Desde já, amigos, aviso que isso tudo pode abalar a sua crença, então fica por sua conta e risco. Em 2008, entrou para um fórum chamado Above Top Secret, o maior fórum mundial sobre teorias da conspiração. Um membro com o codinome Hidden Hand, ou Mão Oculta. E esse membro criou um tópico onde lhe iria oferecer informações sobre a agenda da elite Illuminati. No começo todos achavam que era uma grande brincadeira, mas conforme o diálogo foi se desenvolvendo, viram que provavelmente se tratava mesmo de um insider. Então, logo de cara, ele mencionou que aquele era o momento certo dos buscadores obter informações ocultas dos bastidores do controle mundial. E ele foi mandado justamente para essa missão, agindo de acordo com uma lei de livre-arbítrio e com a vontade do Criador infinito. E por que eu acredito que isso tudo possa assim ser real? Bom, vocês já devem ter percebido que, de fato, de tempos em tempos, surge um bom filme. A exemplo disso, Matrix, lançado justamente na virada do milênio, entre 1999 e 2000, livros, músicas, enfim, toda uma variedade de conteúdo, mostrando exatamente o que acontece nos bastidores. Conteúdo esse que revela sobre espiritualidade, política, enfim, mostrando tudo aquilo que está oculto das pessoas comuns, seja de forma subliminar ou direta. E isso acontece porque aqueles que governam o mundo ainda respondem a um poder maior, pois são obrigados a seguir uma lei que rege inclusive a eles mesmos. Seria muito fácil, por exemplo, não financiar um filme como Matrix, onde foi um estímulo para o despertar de muitas almas, já que eles contam com vastos recursos financeiros e estão infiltrados em todas as principais camadas sociais, principalmente na mídia. Por isso, acho que eles são obrigados a revelar certas coisas. Agora, voltando ao fórum, esse indivíduo diz que escolheu aquele site porque os membros eram muito inteligentes e perspicazes, que ali iriam fazer as perguntas certas, evitando o desperdício precioso do tempo dele, já que ele ficaria ali respondendo as perguntas por um curto espaço de tempo. Então aqui, amigos, irei apenas fazer uma síntese do conteúdo exposto naquele fórum, que inclusive encontra-se no site deste canal,
que vocês podem acessar usando o link na descrição. Foi perguntado sobre a origem da família do Hidden Hand. Ele disse que a linhagem remonta a tempos tão antigos que nossos registros históricos não podem contabilizar, pois mesmo antes da ascensão e queda da Atlântida, eles já comandavam o jogo. A partir de um núcleo de 13 linhagens, surgiram inúmeras ramificações, todas obedecendo de forma visceral à família, com ordens sendo passadas de geração para geração. Ele deixa bem claro que a educação dentro dessa casta é tão rígida que ninguém ousa quebrar os preceitos da família. Então existem diversas regras, inclusive com casamentos planejados, para não quebrar os vínculos geracionais. Isso é de extrema importância para eles. Nenhuma linhagem estranha é permitida entrar na família. Em uma das perguntas, ele foi questionado se a origem da família era terráquea, já que o mapeamento do genoma humano descende de apenas 3 derivações. Aqui ele dá uma resposta complexa, dizendo que a família dele é de origem luciferiana, originária do planeta Vênus. E ele diz o seguinte: nosso Criador é aquele que vocês se referem como Lúcifer, o portador da luz, o estrela brilhante da manhã. Nosso Criador não é o diabo, como ele foi retratado em sua Bíblia. Lúcifer é o que vocês chamariam de alma de grupo, ou complexo de memória social, que evoluiu para o 6º nível de densidade. E ele traz uma explicação sobre a criação, onde existe o Criador infinito, de onde tudo foi derivado, o Logos, que seria um Criador a nível galáctico, e o Sublogos, que é um Criador a nível planetário. Concluindo, eles estão encarnados na Terra, têm uma aparência como qualquer um de nós, porém recordam-se de sua origem cósmica. Segundo ele, eles não são reptilianos e estão em um nível muito acima de qualquer linhagem conhecida por todos nós, como por exemplo os Rockefellers e Rothschilds. E nesse momento me fez lembrar um filme chamado O Destino de Júpiter, dirigido e escrito pelos mesmos criadores de Matrix, Lana Wachowski e Andy Wachowski. Interessante que reptilianos, Greys, todos eram comandados pela Casa Abrasax, e esses de fato tinham aparência tão humana quanto nós. No filme, nós terráqueos éramos usados como elixir de rejuvenescimento por essa raça alienígena com aparência humana. E por que foi permitido que essa família controlasse a Terra? Aqui há inúmeros trechos onde o Mão Oculta aborda o assunto. Nesse momento ele vai fundo na viagem. No começo do Projeto Terra, o Criador Terráqueo, denominado por ele como sendo Yahvé, pediu ajuda a um grupo de anciãos, que seriam entidades de 8ª densidade, baseado em Saturno. Esses seriam responsáveis por ajudar na evolução dos espíritos. No conselho, Yahvé argumentou que os espíritos que estavam encarnados na Terra estavam fazendo pouco progresso evolutivo. E então os anciãos chamaram Lúcifer, e aqui ele coloca entre parênteses como sendo a alma grupo, para ajudar a introduzir um catalisador de mudança para entrar em sua criação e compartilhar o conhecimento e sabedoria que eles já haviam alcançado nas ascensões do grupo.
Então ele diz que na ausência do livre-arbítrio no planeta, não poderia haver polaridade e, portanto, nada para escolher. Então, em resumo, ele diz o seguinte: sem a polaridade derivada do livre-arbítrio, existe apenas a unidade do amor e da luz. Não há escolha de experimentar além disso. Nós seríamos o catalisador para a mudança, a fim de fornecer essa escolha, trazendo assim a polaridade. Ou seja, eles iriam representar a polaridade negativa. Eles desceram e se densificaram no paraíso, que era a Terra. Dessa forma, derivou a história bíblica do Éden e a queda de Lúcifer. Uma vez introduzido o livre-arbítrio, eles tiveram que permanecer confinados aqui para um conjunto pré-definido de ciclos, para ajudar a fornecer o catalisador para a evolução humana, ou seja, oferecendo a opção negativa, o que chamamos de mal. As almas individualizadas receberam um mandato pelo concílio de governar sobre o povo de Yahvé durante as encarnações físicas aqui na Terra. E agora com as palavras o mão oculta. Vamos ser claros sobre uma coisa. Tudo isso, vida física, encarnação, é um jogo muito intrincado e habilmente projetado pelo qual o Criador infinito único joga o jogo de esquecer quem é, para que ele possa aprender a lembrar, e ao fazê-lo, experimentar e lembrar de si mesmo. O caminho até nós, pequenas faíscas, individuadas do tudo que é. Fora do palco e entre vidas, ponto zero antimatéria no universo, como seres humanos encarnados, nós, todos nós, vocês como almas, somos grandes amigos, irmãos e irmãs em um. E agora, amigos, me permitam fazer uma pequena reflexão sobre o que ele disse. Observe por um instante o símbolo milenar de Yin e Yang. Ele expõe a dualidade, descreve as duas forças fundamentais, opostas e complementares, que se encontram em todas as coisas. O Yin é o princípio da noite, lua, a passividade, a absorção. O Yang é o princípio do sol, dia, a luz e a atividade. O sol pode fornecer a sua energia de forma abundante durante milhares de anos. Mas em certos momentos, a partir do ponto de vista da Terra, ele pode ser eclipsado pela Lua, que é minúscula em comparação ao Sol. Desta forma, a escuridão toma conta daquele ponto específico. Perceba que o círculo é dividido em duas partes, um lado escuro e um claro. Em ambos os lados contam com um círculo menor de cores opostas, mostrando que dentro de cada lado há um princípio oposto, apesar de predominar a cor branca ou negra, dependendo do lado observado. Podemos observar que em nós esse princípio também se faz presente. Os dois princípios, Yin e Yang, positivo ou negativo, e é natural que haja oscilação entre um e outro, a partir desta realidade. Yin e Yang são forças contrárias, mas também complementares, e que são usadas em determinados momentos. Afinal, você saberia o que é o bem se não existisse o mal? O espírito foi criado puro, e pureza é neutralidade. Ele não sabe o que é bem e mal, e por isso é preciso contraste, para saber para onde ele deve caminhar. Uma vez que ele já sabe para onde ir, não tem por que permanecer no sentido oposto. Então, não por acaso, em um certo trecho, ele recomenda a lei do Um como sendo fontes confiáveis de conhecimento, e as doutrinas orientais como os escritos taoístas, ou do Tao Te Ching,
e o livro de Chung Tzu. E ainda, por mais que tenha tido manipulação, a Bíblia ainda contém em sua essência muitas verdades. Estrutura de poder. Pelas palavras O Hidden Hand. Temos o que chamamos de grupos de células locais, ou ramos da família. Deve haver algo em torno de 5 a 30 ou mais destes grupos, dependendo do tamanho da cidade ou da metrópole em questão. Cada área local tem seu próprio conselho, composto de líderes locais que representam as 6 disciplinas de aprendizagem, bem um sumo sacerdote ou alta sacerdotisa da ordem, que serve a sua comunidade local. Acima disso, você tem conselho regional, com o líder de cada conselho local representando suas áreas específicas. Em seguida, o Conselho Nacional, na mesma linha, com os líderes dos conselhos regionais presentes para representar as suas regiões. Então vocês têm o Supremo Conselho Mundial acima de todos eles, com os líderes nacionais representando seus países. Acima disto, há um outro grupo que eu não posso mencionar, que faz ligação com as mãos ocultas. Então, acima disto, há muitos outros níveis de liderança, puramente das linhagens de poder, as que não são deste planeta. O Supremo Conselho Mundial só sabe tanto quanto é entregue de nós para eles. Em nossa linhagem de poder, temos uma estrutura semelhante, com grupos locais e regionais. Embora a maioria de nós está vivendo em tipos inteiramente diferentes das comunidades e o que você entenderia. Tudo o que direi é que não somos habitantes da superfície. Como já foi dito antes, o topo da pirâmide não é o topo da pirâmide. Acima do mais alto Conselho Mundial Supremo e outros aspectos mais elevados que não pode ser mencionado, estão as mãos ocultas. Não o nome verdadeiro, é claro, mas o modo pelo qual às vezes temos sido referidos. Em outro momento, é dito que eles são criados para liderar. Ele diz o seguinte: todos nós temos uma área de especialidade, mas nós temos a experiência em todas as esferas. As 6 esferas ou escolas de aprendizagem são a militar, governo, espiritual, bolsa, economia e finanças de valores, liderança e ciências. Na prática, lá fora, no palco da vida pública, ocupamos e temos posições-chave em todas essas áreas de maior importância, com a adição da cumplicidade e o nosso controle de toda a máquina da mídia e a propriedade dos 6 estabelecimentos financeiros. Assim, todas as bases para exercer o poder e o controle estão cobertas. E para demonstrar a esfera de controle de sua família, ele faz afirmações sobre o futuro das eleições americanas. Uma época em 2008, a disputa era entre John McCain e Barack Obama. Ele diz o seguinte: a única maneira que John McCain se tornará o próximo presidente dos Estados Unidos será se algo acontecer com Barack Obama antes das eleições, se houver mesmo uma eleição. Se uma determinada facção seguir o caminho, não haverá. Lembre-se, dos bastidores há apenas um partido, o nosso partido. Democracia é uma ilusão que é criada para defender sua escravidão. Seja qual for o lado que ganhar, a família ganha. Existem muitas possibilidades
e scripts alternativos. Todos eles levam para a implementação final do modelo geral do nosso Criador, Lúcifer. Por que você acha que a mídia é tão importante para nós? Você tem uma sociedade em estado hipnótico comatoso, dado o seu consentimento do livre-arbítrio para o estado que seu planeta está hoje. Vocês saturam sua mente com pratos insalubres servidos para você em seu televisor que você é viciado. A violência, a pornografia, a ganância, o ódio, o egoísmo, incessantes notícias ruins, medo e terror. Quando foi a última vez que você parou para pensar em algo bonito e puro? O planeta é a maneira que é, por causa de seus pensamentos coletivos sobre ele. Você é cúmplice em sua inação. Toda vez que você olha para o outro lado, quando vê uma injustiça, seu pensamento, no nível subconsciente da criação para o Criador, é o seu subsídio dessas coisas a ocorrer. Ao fazê-lo, você está servindo a nossa finalidade. É muito importante para nós que a polarização deste planeta seja negativa na época da grande colheita. Precisamos de uma colheita negativa. E vocês estão fazendo um bom trabalho de nos ajudar a atingir nosso objetivo. Estamos muito gratos. Palavras do Mão Oculta.